Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Problema na posição dos trilhos atrasa implantação de bonde em Santa Teresa. A promessa inicial era que os bondes estivessem circulando antes da Copa do Mundo no ano passado. Fotografias do período da proclamação da República encerram nossa série Imagens do Rio Antigo. Em instantes. Olá! Um problema na altura dos trilhos do bonde de Santa Teresa pode comprometer a eficiência do sistema de freios do transporte. Cronograma de obras foi alterado e moradores, além dos transtornos, vão ter que esperar mais pela volta do tradicional bondinho de Santa Teresa. Uma imagem de cartão postal de saudosa memória. Uma imagem para se esquecer, mas que é inesquecível. O acidente com um dos bondes de Santa Teresa, em 27 de agosto de 2011, que vitimou fatalmente 6 passageiros e feriu mais de 50 pessoas, marcou para sempre a história do transporte mais charmoso do Rio de Janeiro. A placa na estação do Largo do Corvelo relembra as pessoas que morreram nas tragédias anunciadas com os bondes sem estrutura e manutenções adequadas para o bom funcionamento. O ramal de Santa Teresa, a partir da Rua do Riachuelo, foi instituído a partir de 1896. Uma história de mais de um século de sobe e desce no bairro de gerações de moradores, entre eles tantos artistas e poetas. Depois do acidente há quase 4 anos, é isso que se vê no bairro. Um canteiro de obras que parecem ser intermináveis. Um erro de execução no projeto dos trilhos em Santa Teresa aumentará o tempo de espera para a conclusão das obras e a volta tão esperada dos bondes. A promessa inicial era que os bondes estivessem circulando antes da Copa do Mundo no ano passado. Jacques Argentai é presidente da AMAST, Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa. Jacques mostra alguns problemas de execução nas obras e lamenta os atrasos e o desrespeito com os moradores. A totalidade dos trabalhos de troca de 17.500 metros de trilhos, pelo contrato, deveria ter sido concluído em novembro do ano passado. Agora já se vão 5 meses além do prazo previsto pelo contrato e o que foi concluído é mais ou menos 1/5 da obra. Então ainda faltam 4/5 pela frente, ou seja, é uma obra que nesse ritmo pode durar mais 3 ou 4 anos. Trânsito confuso. A rua ficou estreita. Trilhos que não levam a lugar algum. Moradores numa caminhada de obstáculos. Nós gostaríamos que andasse mais rápido, né? Porque muitas dificuldades, ônibus, então é um ó. Ninguém respeita e muito buraco e a gente gostaria que realmente melhorasse esse bairro. Os ônibus circulam assim e as dificuldades para os moradores são muitas. Ou a pé ou de ônibus, né? O bonde era uma boa, além para os turistas também, né? Para o Rio é uma grande perda que a gente está tendo agora, né? Máquinas trabalhando, espaço estreito para o tráfego. Testes realizados na rua Joaquim Murtinho detectaram problemas na execução das obras. Os novos bondes não poderão acionar os freios magnéticos por conta do rejunte inadequado entre os paralelepípedos e os trilhos. O problema, obviamente, demanda tempo. Tempo para as obras. E o lúdico bairro, que tem grande potencial turístico, com vista privilegiada para a cidade, parece ficar cada vez mais inacessível uma solução definitiva. O bonde faz falta. Sim, muita. Mas não tem mais esperança, porque eles fazem a obra e depois que faz a obra mal feita, retorna para quebrar novamente onde já tinha feito, onde já tinha sido feito, e assim não dá. A Secretaria Estadual de Transportes respondeu por nota que o problema será solucionado e que não há ainda previsão para o início do funcionamento dos bondes. A avaliação Alfabetiza Rio, divulgada pela Secretaria de Educação, revela a melhora do aprendizado nas escolas do município. Eu conversei com a secretária Helena Bomeni sobre o resultado dessa avaliação. Como a secretaria recebe esse índice de mais de 90% dos alunos do primeiro ano com leitura entre intermediário e avançado, secretária? Olha, esse é um reconhecimento do trabalho muito bem feito pelos nossos professores e nós temos um pacto, desde 2010 nós firmamos um pacto com a rede inteira, professores, diretores de escola e os pais de alunos, entendendo que é o direito do aluno ser alfabetizado ao final do primeiro ano. E o MEC tem um Plano Nacional pela Alfabetização, a alunos alfabetizados ao final do terceiro ano. E a gente entende que ao final do terceiro é uma consolidação do processo de alfabetização, mas é direito do aluno dele sair alfabetizado ao final do primeiro ano. Então esse nosso resultado mostra que o trabalho vem sendo muito bem feito
que nossos alunos estão no nível, um processo de alfabetização bastante adiantado. E o que significa ter nível de leitura intermediário e avançado? Significa que os alunos estão no processo correto de alfabetização e que ao final do primeiro ano eles demonstraram a competência que se esperava deles para estarem alfabetizados. E um dado importante para eu te dar, nós tínhamos em 2014 1.549 turmas de primeiro ano. E dessas turmas, somente 4 escolas ficaram no nível baixo. Quer dizer, nós temos, né, uma enormidade de escolas e turmas e nossos alunos, na sua enorme maioria, se saíram muito bem. E os professores estão fazendo um belo trabalho. E como é que é feita essa avaliação? Nós temos a avaliação interna, que são as provas bimestrais, e externas. Então, nós acompanhamos bimestralmente todos os alunos que fazem prova de leitura, de redação. E para a gente ter certeza que esse acompanhamento está sendo assim, realmente rigoroso, bem feito, a gente faz uma avaliação externa para a gente ter isenção na aula, quando a gente for averiguar os resultados. Então, são aplicadas 3 provas para alunos, leitura, de escrita e de matemática. Tudo ao nível do primeiro ano, evidentemente. E aí, esses resultados, normalmente a prova é aplicada, desde 2010 nós fazemos, é aplicada ao final do ano, em novembro, e os resultados começam a chegar em março. Então, agora tivemos o belo resultado de ver que nossas crianças do primeiro ano estão no nível que devem estar. E as crianças que não tiveram um desenvolvimento adequado, o que vai ser feito? Certamente um reforço escolar muito bem feito, e é importante que essa avaliação externa ela nos dá resultado escola, aluno. Então a gente tem como atuar em cada aluno, em cada professor, em cada escola. Então a gente agora já está montando um programa de reforço escolar muito eficiente para que essas crianças rapidamente sejam incluídas num processo mais efetivo. Secretária, qual é o limite de idade para uma criança ser alfabetizada e quais as consequências dela ser alfabetizada, ou seja, aprender a ler e escrever muito tarde? Para a criança entrar, o MEC, o Ministério da Educação, determina como corte etário para você entrar no primeiro ano, você tem que ter 6 anos completados até 31 de março. Né? Então, no nosso primeiro ano, as crianças vão fazendo 7 anos ao longo do ano. Então, ao final, metade da turma está com 6 anos e meio, metade está com 7 anos, nessa faixa etária eles têm que estar lendo bem. E se não estiverem, quer dizer, a gente ainda tem um ano seguinte, porque tem o ciclo de alfabetização no primeiro ou terceiro ano. Então, as crianças que no primeiro ano ainda não estão no ritmo adequado, a gente já faz um trabalho para colocá-las no ritmo adequado. Então, a gente tem como orientar cada professor para a necessidade de cada aluno. Na matemática, a avaliação melhorou, subiu de 86% para 91%. O que é levado em consideração? Em 2013, foi um ano meio atípico, porque nós tivemos uma greve longa, de quase 3 meses no segundo semestre. E no primeiro ano escolar, a matemática é introduzida normalmente depois, mais no final do primeiro semestre e no início do segundo semestre. E foi quando, em agosto, foi deflagrada a greve. Então, basicamente, todo o conteúdo de matemática foi muito pouco dado. Então, em 2013, essa queda foi muito porque o aluno não tinha como demonstrar conhecimento porque ele não foi apresentado ao conteúdo. Então, agora, o interessante e o bom foi que eles conseguiram refazer isso e foram muito acima, né? Então, os professores foram muito eficientes em resgatar um conteúdo que não tinha sido dado e eles apresentarem uma evolução muito boa. Muito obrigada, secretária. Um prazer estar aqui. No próximo bloco, terceira reportagem da série Imagens do Rio Antigo mostra curiosidades do cotidiano da cidade. A terceira reportagem da série Imagens do Rio Antigo vai mostrar os registros do Brasil nos tempos da proclamação da República. Os visitantes ainda se deslumbram com as imagens do passado. Como ficar indiferente a este painel com uma Ipanema assim, que era assim em 1900. Essa é do Império ainda. 1865, foto clássica da praia de Botafogo, com Corcovado ainda sem o Cristo Redentor. 1885, Marc Ferrer mostra a exuberância da Baía de Guanabara, vista de Niterói. 1866, a antiga Rua Direita, atual 1º de Março, e o chafariz do Mestre Valentim. 1893, Prainha e Saúde. Na galeria, com uma profusão de imagens do Rio Antigo, não faltam informações sobre as fotografias e seu contexto na história do Rio. O Palácio do Catete, ainda preservado pelo patrimônio público,
referência de uma era marcante na história da República. Aqui acabou o governo Getúlio Vargas no trágico suicídio de 54, mas foi aqui também que começou a Era Vargas. A exposição contempla de fatos mais relevantes da história até assuntos corriqueiros do dia a dia do carioca. A exposição não fica indiferente aos fatos da história republicana. Na revista O Cruzeiro, edição de novembro de 1930, a posse do presidente Getúlio Vargas, já destacando seus aliados. Revista O Malho, grande reportagem para a revolta dos 18 do Forte, em julho de 1922. A marcha fatal para o massacre dos oficiais do Forte de Copacabana e um civil, Otávio Correia, que apoiou o movimento. Os praças sublevados no momento que abandonaram o Forte. A exposição também não é indiferente aos fatos mundanos da vida carioca. O fotógrafo da prefeitura, Augusto Malta, flagra em 1929 venda ilegal de carne de porco em via pública. Na foto, os agentes da prefeitura dão uma dura no ambulante irresponsável. Essa é de 1923. Augusto Malta fotografou a padaria Mar e Terra, na rua Camerino, no centro. Malta focou também neste quiosque no centro do Rio em 1911, o Carnaval de 1925. Neste painel, o fotógrafo Guilherme Santos flagrou o curso na Avenida Beira-Mar. Imagens para todas as gerações. Não é à toa a animação dos estudantes. A Praça José de Alencar, no Catete, no foco de Augusto Malta, em 1906. O bonde com passageiros muito bem trajados, com ternos e chapéus. É dele também essa perspectiva dos Arcos da Lapa a partir da Rua do Riachuelo. A Avenida Central tem destaque especial. Nessa galeria, o álbum da Avenida Central, os projetos originais e a conclusão das obras. Marc Ferrer se deu ao trabalho de mostrar em 1906 todos os prédios que molduravam a nova avenida que rasgava o centro da cidade, com inspiração na arquitetura francesa. Eis alguns: o edifício da Companhia Ferro Carril, o projeto e a belíssima obra pronta do Palácio Monroe, infelizmente demolido em 1976. O obelisco, projeto e foto do monumento de 18 metros, comemorativo à construção da Avenida Central. Grande destaque da Avenida Central neste painel: a avenida na altura das ruas Rodrigo Silva e 7 de Setembro. Alguns detalhes na foto: o bonde puxado a burros, transporte de passageiros, o Cinema Patê, a Casa das Fazendas Pretas, o Morro do Castelo ainda soberano sobre a Avenida Central. Tempos modernos: Laura e Carolina são irmãs e apreciaram a interatividade da exposição via acesso digital. Eu gostei muito dessas coisinhas aqui, que explica bastante, vai contando um pouco da história também. E em relação ao Rio de Janeiro, o passeio público, que eu não tinha ideia de como era, ele ficou muito diferente. E acho legal que a gente começa, né, mais antigamente e vai chegando agora um pouco mais moderno. No final, vendo as fotografias coloridas. O que tem te chamado a atenção? Me chamou a atenção os Arcos da Lapa, que já tinha. E achei muito interessante poder revê-lo como era antigamente e o que era hoje, comparar hoje em dia. Achei muito legal a modernidade, né? Acompanhar a modernidade. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!